Olá, bem-vindo, bem-vinda. O vídeo de hoje é um conto sufi. Aqui, uma vez por mês, a gente tem uma história que nos conecta ao autoconhecimento e à espiritualidade também. Então, quando eu falo dos contos sufis e também alguns outros contos de outras tradições, é para a gente ver qual que é a linguagem que tem por trás das imagens do conto que nos conectam com algo maior, com Deus, com o trabalho sobre mim, com a minha espiritualidade. Essa é a função dos contos sufis, né? Nessa tradição, na tradição sufi, é muito comum o ensinamento ser transmitido através de contos e parábolas, onde tem imagens, tem elementos, tem símbolos que nos remetem à espiritualidade e ao trabalho sobre si. Bem-vindo, bem-vinda. E hoje o conto se chama Filhos Gananciosos. É um conto de um sufi do século VII que se chama Hassan Basra. Toda história, todo conto começa assim, né? Era uma vez um fazendeiro que tinha muitas terras e tinham filhos muito gananciosos. Os filhos não gostavam de trabalhar, que além de gananciosos eram também preguiçosos. E o pai, ali refletindo no seu leito de morte, como que esses filhos iriam sobreviver depois de sua morte. E que ensinamento ele poderia dar para os filhos para eles seguirem uma boa vida, uma vida plena de trabalho e de conexão com Deus. Então, no leito da morte, esse pai chamou os filhos e disse: Naquele campo eu deixei a herança de vocês. É um saco, um baú de ouro. Vocês vão cavar e vão encontrar a herança. Os filhos ficaram super excitados, que disse: ganhamos a vida, já temos o nosso ouro, nossa fortuna, vamos cavar. Então, os filhos, depois que o pai se foi, foram imediatamente para esse campo com a sua enxada, né? E cavaram, sim, maior parte do campo e não encontraram o baú com o ouro. Eles ficaram, poxa, mas o que o meu pai fez? Será que ele estava delirando, que não tinha herança nenhuma? Ou será que ele já tinha doado esse tesouro, né? Porque ele era um homem muito generoso e falou para a gente que tinha, mas não tinha. Aí os filhos, então, o que a gente faz agora com essa terra que já está toda arada, já está toda pronta para plantar? Eles plantaram o trigo. E quando eles plantaram o trigo naquela terra, o trigo frutificou. Eles venderam esse trigo e fizeram uma fortuna com o trigo, do trabalho de cavar a terra procurando ouro. Então, eles estavam ali e pensaram, né? Aí já estava com o dinheiro da venda do trigo e viram que tem uma parte desse campo que ainda não foi remexido. A gente não procurou o ouro lá, ainda tinha ganância. Vamos procurar o ouro ali. E foram naquela parte do campo, cavaram e não tinha ouro. Já que está tudo remexido essa terra, vamos aproveitar e vamos plantar mais trigo. Plantaram novamente e eis que deu uma ótima colheita. E eles se tornaram fazendeiros muito prósperos, satisfeitos e honestos. E nem se lembravam mais do ouro. E assim o pai, então, né, naquele desejo do leito da morte, alcançou o seu desejo, que era ter filhos trabalhadores, honestos e satisfeitos com o resultado do trabalho. Então, essa história, ela parece uma história simples e como todo conto, a gente pode ver aí de um nível bem superficial, mas ela é muito profunda. Porque, num lado, a gente vai entender essa história como, olha,
se você trabalhar, você prospera e você vai ter os seus desejos realizados no mundo material. Mas a gente indo um pouco mais fundo e entendendo melhor esses símbolos dessa história, a gente vai ver aí um, um ensinamento sobre o trabalho sobre si mesmo. Eu tenho um vídeo sobre esse tema, trabalho sobre si. Eu vou colocar o link dele aqui, que aí você pode, se tiver interesse, assistir e entender um pouquinho de onde vem, né? O que é isso, trabalho sobre si, que é muito além de um processo terapêutico. Esse também é um caminho que os mestres das tradições espirituais, os verdadeiros mestres, ensinam os seus discípulos. Que quando uma pessoa chega para um trabalho espiritual, um trabalho sobre si mesmo, para encontrar o autodomínio e se conhecer, ele não vai fazer tão rápido o que o mestre diz, ou ele vai ter uma certa resistência. Então, os mestres, muitas vezes, vão dando trabalhinhos assim, práticas, e trabalhos que aparentemente são superficiais, mas que eles vão chegando num lugar muito mais profundo, num lugar de trabalho sobre si mesmo, de trabalho sobre o ego. E é essa história que mostra isso. Então, esse desejo do ouro, o desejo de ter fortuna, insaciável, sem nenhum trabalho, sem nenhum esforço, isso a gente pode chamar do ego, o desejo egóico. Na tradição sufi isso se chama nafs. Então, os desejos do nafs, do ego, é saciar esse desejo mais material, mais de ter coisas, né? Eu preciso ter com o mínimo de esforço. E aí, o que significa então trabalhar a terra, remoer a terra? Significa este trabalho sobre si mesmo. O trabalho de ver o ego, o trabalho de se dar conta da ganância, o trabalho de se dar conta dos seus desejos, esses desejos egóicos, de não ter esforço, de não ter força de vontade. Que a força da vontade é talvez a força mais importante que nós temos, porque é ela que vai alimentar que eu cave a terra, que eu cave a terra e continue cavando e continue cavando. Este é o trabalho sobre si. E à medida que eu cavo a terra, significa que eu estou cavando, né, a terra ali, mas trazendo para o trabalho sobre o ego, é eu purificando o meu ego, eu reduzindo o meu ego. E como eu reduzo o ego? Eu digo reduzir, porque nós aqui nesse mundo material, nesse mundo concreto, é muito difícil, né, chegar num lugar que eu não tenha ego, porque o ego faz parte da vida, digamos que o ego faz parte desse mundo dual, é a dualidade em mim. Entendendo o ego nesse sentido mais espiritual, essa dualidade, que são todos esses desejos, todos os desejos. Desejo de ter, de fama, da luxúria, o prazer excessivo, tudo isso. O egoísmo, a inveja, a vingança, o orgulho, a preguiça, né? E aí você vai descobrindo também outros aspectos seus que pode ser ego. Alguns estão mais altos, muito altos, num nível muito elevado, outras partes em mim um pouco mais reduzida. Então, o trabalho sobre si é o trabalho sobre o ego, o trabalho de redução do ego. Então, à medida que eu cavo com a enxada, então esse cavar com a enxada, usar estas ferramentas para cavar a terra deste conto, significa usar as ferramentas que temos, que seja da sua tradição espiritual, que seja de um processo terapêutico, que seja a sua capacidade de se auto-observar. Isso tudo são ferramentas que temos, né? Uma meditação, ferramentas que temos para trabalhar sobre si, sobre o ego. E vou purificando o ego. E aí, isso é a força da vontade que me leva ao trabalho. Então, o pai foi muito sábio porque ele despertou os filhos no desejo. Então, lá tem um tesouro. Como os filhos eram gananciosos e preguiçosos porque não queriam trabalhar, essa
foi a chamada do pai para motivar a vontade dos filhos para o trabalho. Então, quando os filhos começam a ter vontade, porque o que eles queriam primeiro era o ouro, mas à medida que eles cavaram, eles tiveram frutos. Então, o trabalho sobre si, que eu vou trabalhar sobre o meu ego, vou reduzi-lo, vou ver, vai ser difícil, é um trabalho que precisa de um esforço. Mas depois eu tenho frutos. Qual que são os frutos que eu colho em mim mesmo? É o fruto de uma satisfação mais plena, de um coração mais leve, que eu possa me conhecer, que posso alcançar o autocontrole, o autodomínio, né? Que eu não sou facilmente levado pelos desejos, eu não sou facilmente tomado pela ganância, pela vontade de só ter prazer por mim mesmo, sem considerar os outros, né? Não tenha generosidade, por exemplo. Estou citando alguns dos aspectos do ego. Então, à medida em que eu vou trabalhando sobre mim, vai nascendo essa satisfação mais plena, um prazer genuíno, autêntico de estar com você mesmo, de estar conectado. E aí a gente está falando, né, de uma visão espiritual. Essa plenitude, ela vem também da minha conexão com algo maior, com um todo. Que é algo maior? É só a gente olhar ao redor, só olhar o céu, né? Só olhar as estrelas. Isso é algo maior, né? Algo existe aí. Então essa história vem mostrar para gente que para chegar numa plenitude, para eu colher frutos, é preciso trabalho, é preciso um pouco de esforço, através da força da vontade de trabalhar sobre mim, de me conhecer, de reduzir o meu ego e assim me conectar com o todo e me conectar com o outro, me conectar com você, me conectar com a vida por ela mesma. Espero que essa história tenha te dado alguma luz aí no seu trabalho interior, no seu trabalho sobre si mesmo. E me conta aqui se você gosta de contos, de histórias, de símbolos, que aqui é um quadro que podemos aprofundar nesses temas mais sutis, né, que é a espiritualidade, que é essa conexão da espiritualidade e o trabalho sobre você mesmo. E se você conhece alguém que pode gostar de histórias profundas, histórias que toquem, que nos ajudem no nosso trabalho interior, muito obrigada por você compartilhar. Te vejo na próxima história.